Hora de conversar com o Carlos Andreas. O assunto de hoje é a quinta-feira maluca de Paulo Guedes. O Paulo Guedes estava aparecendo o pica-pau de perna listrada, pulando de um lado para o outro, mudando de opinião ao sabor do vento. A gente vai colocar aqui, Andreasa, um áudio do Guedes ontem falando sobre o imposto sobre transações eletrônicas. E aí, na sequência, a gente comenta. Tem um futuro digital chegando. O Brasil é a terceira ou quarta maior economia digital do mundo. Nós vamos ter que ter o imposto digital mesmo. Aí você fala, querem aumentar imposto? Não. Nós vamos diminuir os outros. Nós vamos simplificar os outros. Nós vamos desonerar a mão de obra. Nós estamos indo para um futuro melhor. O imposto está morto. Ele está morto, ele não existe. Então, como eu não tenho fonte, eu não posso aprovar, tendo dado um parecer de que enquanto não houver a fonte, não aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. Do meu ponto de vista, o imposto está morto. Não tem imposto nenhum, não tem desoneração, não tem como fazer. Do meu ponto de vista, né? Aquelas montagens que a gente faz, né, com pedaços de discurso de alguém para não fazer nenhum sentido. Não, mas foi isso. Nós vamos ter que ter esse imposto, mas o imposto está morto. O que você achou da versão metamorfose ambulante do Guedes, Andreasa? Bom dia. Bom dia. A Carla fez referência a essas montagens, né, para mostrar incoerência no discurso. E isso é muito comum com falas separadas no tempo, né? Você pega o que o sujeito falou há 50 anos, né, ou há 3 meses e compara com o que diz hoje. Isso. Mas isso aí foi falado no mesmo dia. Minutos, né, de diferença. No mesmo evento, para a mesma audiência. Agora, eu pergunto para o ouvinte querido, a quem não saudei. Um beijo para o nosso ouvinte querido. É novidade? É novidade no comportamento do Paulo Guedes? Não é. Eu ia dizer que o ministro Guedes está perdido, mas, para tanto, precisaria ter se achado em algum momento. Esse descompasso, essa loucura, e aqui eu quero usar o termo loucura em padrões shakespearianos, por favor. Não estou dizendo que o ministro está louco. Estou me referindo a essa perplexidade da atuação do ministro Paulo Guedes. Essa loucura shakespeariana sendo produto muito óbvio do desespero. Eu já tive com o ministro Guedes algumas vezes, já conversei com ele. É um homem inteligente, uma boa conversa. Fala uma barbaridade, de modo que nem conversa é. Mas é um homem inteligente. Dizem que é muito bem sucedido na iniciativa privada. De certo, tem muitas qualidades. Mas é um mau ministro. Ou não? O que Paulo Guedes entregou até agora? Toda essa zorra deriva, é preciso dizer, não é uma questão pessoal, deriva de incompetência. Eu já falei aqui que Paulo Guedes é um minion. Ele vestiu a camisa do bolsonarismo. Ele quer agradar ao projeto bolsonarista. Mas ele não consegue entregar. E aí, aos poucos, vai se constituindo para o chefe no ministro problema. E aí tem uma temeridade gigantesca. Responsabilidade de Jair Bolsonaro. Entregou para alguém jamais testado na gestão pública, é o caso de Paulo Guedes, um ministério gigantesco. Não apenas o Ministério da Fazenda, mas o Ministério da Economia, em que tudo está contido. E o resultado está aí, é um resultado muito curioso, porque você tem bateção de cabeça todos os dias, sem que coisa alguma esteja acontecendo. É um milagre. Como é que esses agentes do governo batem tanta cabeça, se não tem coisa alguma em movimento? É milagroso. Eu aqui parado, Mário Dias Ferreira aqui do meu lado parado, e a gente bater cabeça? Estou fazendo nada. E a desculpa agora, para justificar essa paralisia, é a eleição. O calendário eleitoral virou justificativa para tudo, também para Paulo Guedes. É em função da eleição que ele fala da CPMF, da nova CPMF, esse Imposto sobre Transações Digitais, a CPMF morta. Está morta até lá. Mas vai voltar. Porque a criatividade liberal de Paulo Guedes, quando defrontado com a realidade
de gestão política, de operação política para uma reforma tributária complexa, ao máximo que se consegue chegar como reforma tributária é imposto no lombo da população. Eu não estou azedo. Eu estou aqui observando e analisando a realidade desde há muito tempo. E tem esse blá, blá, blá de que a nova CPMF não representa. Isso ele continua falando sobre o imposto morto, que morto não está. A CPMF não seria mais imposto, não representaria aumento de carga tributária, mas substituição de imposto, porque haveria desoneração ampla das folhas de pagamento. Mas vejam a perversidade elitista contida nesse discurso. Talvez, é duvidoso, talvez não haja grande aumento da carga tributária, mas haverá aumento da carga tributária para o mais pobre, por meio dessa CPMF. E alívio na desoneração aos mais ricos, aos empresários. É disso que se trata. Esse dito imposto morto, vivíssimo. Isso sem falar na história, é a história do Brasil. A ideia é que desonerar a folha representa geração de empregos. Não é verdade. Já foi testado antes. O governo Dilma foi ontem e não funcionou. O destempero do ministro Guedes também é alimentado pelo que parece ser um futuro que projeta o fatiamento do seu Ministério da Economia. Eu falei, entregaram para alguém que não tem experiência de gestão pública um ministério gigantesco, as coisas não andam. Vejam o caso desse episódio do decreto do SUS. A minha impressão é que o Paulo Guedes não sabia o que tinha assinado. Não está dando conta. E aí houve o recuo do decreto, porque o decreto era ruim. E serviu também para demonizar a parceria público-privada, que é uma coisa boa. Aí agora o Bolsonaro diz que vai voltar. Vejam, as coisas não acontecem, mas ainda assim as trombadas estão aí. Ministério gigantesco na mão do Paulo Guedes, sem que ele consiga operar, e agora ele está sob pressão, pressão que ele mesmo criou, com as promessas estapafúrdias que fez. Cadê as privatizações? O trilhão de privatização em um ano? Cadê as 4 privatizações em 90 dias? Quem vai acreditando nisso? Quem que importa hoje em dia que acredita na palavra do ministro Guedes? Sinto muito, é a franqueza. E agora, de novo, é o que eu dizia, a ideia que cresce em Brasília de se fatiar o Ministério da Economia, de voltar àquele modelo anterior. Fala-se até em Rodrigo Maia, ministro do Planejamento. O Jair Bolsonaro nunca acreditou nas ideias liberais de Guedes. Nunca acreditou. A história está aí. É a história dessa coluna também. Estamos desde sempre tratando disso. Nunca acreditou. Mas Bolsonaro acreditava nas promessas de Paulo Guedes. Não acreditava nas ideias, mas acreditava nas promessas. Vai que esse cara tem razão e me entrega tudo isso. Só que não entregou. Bolsonaro não acredita mais. E Guedes vai se transformando numa espécie de ministro problema. Não entrega e ainda gera problemas. Vejam isso, essa declaração na Febraban, recente do ministro... Na Febraban, não. Nesse evento de ontem, sobre a Febraban, uma fala gravíssima. O ministro da Economia dizendo que a Febraban, a Federação dos Bancos, é uma casa lobista que financia ministro. Olha a gravidade disso. Não há loucura, não há destempero, não há desespero que justifique isso. Chamar um colega de lobista. Foi dessa forma que ele se referiu a Rogério Marinho. Está falando de Rogério Marinho. Quer dizer, admite a existência de dois lados, de dois grupos dentro do governo de que ele faz parte e acusa o líder de um desse suposto, do outro lado, do suposto outro lado, de ser representante do lobismo do setor bancário. Seria equivalente isso a colocar o presidente Jair Bolsonaro contra a parede para decidir entre um e outro. Só que Bolsonaro já decidiu, não tem decisão. Isso já passou. Bolsonaro já fez a escolha. Guedes virou estorvo. A escolha de Jair Bolsonaro está muito clara. É por aquilo que Rogério Marinho representa. Rogério Marinho é a alegria do populista. Viaja lá para o Nordeste, o presidente pisa, aperta o botão, jorra a água. É alegria, é o que Bolsonaro gosta de fazer. Aí volta para Brasília para gerir as bateções de cabeça do Paulo Guedes sem que coisa alguma esteja acontecendo. Não tem escolha a fazer, já está feita.
né? Só o Guedes não percebeu. Andreasa, É eu isso. gostaria muito de falar contigo sobre a declaração de apoio do Bolsonaro ao Crivella. Foi uma das declarações menos Hoje não. incisivas. Se votar nele, tudo bem. Se não votar, tranquilo. Se não quiser votar, tranquilo. O chão é de bom. orelhinha bonitinha. Que empenho, né? Mas é bom isso. Que Estamos bom sem que o presidente ainda contempla a ideia de que você pode votar em Isso. quem você quiser. Ficamos felizes. Ficamos é? felicíssimos. Podia ser pior. E ficamos mais felizes ainda porque o Andreasa atendeu o meu pedido musical para hoje. Então, Kid Cavaquinho, belo pedido. João Bosco e Aldir Blanc, né? Mas numa versão diferente, ao vivo, João Bosco e Dudu Nobre. Muito legal. Megali, em boa. sua homenagem. É boa, mas você continua me devendo a versão original que eu gosto muito, viu, Andreasa? Muito Tá bom. mesmo. A gente vai à forra na semana que vem. Mas é que um ouvinte que pediu lembrou essa e é legal também. Pronto. Beijo pra você, até segunda. Tchau, pessoal. Tchau. Cavaquinho, o homem não vai crer. Quando ele faz, ele dói quem não. Quando ele toca, ele parece um pega na cara. Quando ele faz, ele dói quem não. Beleza. Quando ele toca, até parece um pega na cara. Genésio, a mulher do vizinho. Eita, aquele vagabundo. Veneno, é com meu cavaquinho. Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo.